Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, minhas amadas, bom dia, queridas ouvintes. Mais um dia de programa Mães Amorosas, graças ao Senhor, dia 20 de janeiro. E o provérbio do dia: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Provérbios 4:6. Temos como título: ser sábio também não é vaidade? O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que dedicou um grande espaço em seu início para falar da importância da sabedoria. O seu pai já lhe ensinava a adquiri-la acima de tudo. Quando Salomão foi proclamado rei, Deus apareceu-lhe e disse-lhe para pedir o que quisesse. Ele pediu sabedoria e conhecimento para saber como conduzir e julgar o povo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Deus realmente o abençoou com muita sabedoria, ao ponto de a rainha de Sabá ter sido testemunha de que a sua grandeza sobrepujava em muito a sua fama. No livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão, o autor afirma que, embora a sabedoria seja mais proveitosa do que a estultícia, o que acontece com o sábio também sucede ao estulto. A memória de ambos não durará para sempre, pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e, da mesma sorte, o estulto. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 13 ao 17. No Evangelho de Mateus, Jesus, referindo-se a si mesmo, disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Portanto, quem tem Cristo tem a sabedoria. Agir de acordo com ela é deixar a direção de sua vida a cargo do Senhor, pois Ele guiará você. Invoque sempre o nome do Senhor Jesus e assim você desfrutará da verdadeira sabedoria. A sua vida terá valor e tudo prosperará. Não é verdade? Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia, fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. João 7:37, 39, 19:34, Atos 2:24, Efésios 2:18. Ter com oração. Eu rogarei ao Pai
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode não receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A igreja é a casa de Deus, a porta dos céus. Já dissemos que João foi o único dentre os discípulos a ver a água e o sangue saindo do lado de Jesus. João 19:34. O sangue é vermelho, por isso é visto facilmente, mesmo de longe. Já a água, por ser incolor, só é distinguida de perto. Muitos cristãos veem e celebram o sangue de Cristo, que trouxe o perdão dos pecados e redimiu o homem caído. Mas quantos veem a água? Somente os que estão suficientemente perto. Precisamos ser aqueles que seguem o Senhor de perto, sem deixar escapar nenhuma palavra, nenhum detalhe. Precisamos aprender com os adolescentes a prática de dormir com Deus, acordar com Deus e transcrever a palavra. Quem alguma vez já fez transcrição de uma mensagem? Tenho vários cadernos antigos nos quais costumava transcrever e anotar as mensagens que ouvia. Desde os tempos de estudante, mantinha o hábito de fazer anotações, mesmo que tivesse os livros didáticos. Enquanto o professor falava e escrevia no quadro, eu fazia questão de anotar tudo. Quando anotamos, a informação que escrevemos passa para o nosso cérebro mais vezes, o que nos leva a fixar melhor seu conteúdo. Depois eu ouvia a mensagem novamente numa gravação. O importante é que eu utilizava qualquer recurso para conferir minhas anotações e completar algum tópico quando necessário. As folhas de meus cadernos eram divididas da seguinte forma: na parte central da folha eu transcrevia a mensagem na íntegra. Na margem direita anotava o que mais havia desfrutado daquela porção. Se ao reler as mensagens eu recebesse alguma luz adicional, fazia anotações na margem esquerda. Assim eram todos os meus cadernos. Recebi muita luz, fazendo transcrição e ouvindo as mensagens mais de uma vez. Espero que os adolescentes não sejam os únicos a manter esse hábito. Faça isso você também, se puder. Vale a pena para seguir a palavra de perto. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Atos 2:24. Ele retornou como Espírito da verdade, como outro Consolador. Esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:16-17. Jesus disse, vós o conheceis, versículos 17, falando de algo que os discípulos conheciam. O outro Consolador prometido pelo Senhor Jesus é o Espírito da realidade, que o mundo não vê nem conhece, mas nós sim. Os discípulos entenderam que esse Espírito da realidade era o próprio Senhor Jesus. No trecho que vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, versículo 17, o verbo habitar está no tempo presente. Ele habita. Quem habitava com os discípulos? Jesus. Jesus, como homem, habitava com os discípulos, mas ao morrer e ressuscitar, ele passou a estar neles por meio do Espírito da realidade. Por isso, esse Espírito é a bênção de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Nosso Senhor Jesus não é somente o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mas ele morreu por nossos pecados,
tornando possível nossa reaproximação de Deus, regenerando-nos com seu Espírito e entrando em nós na forma do Espírito da realidade, quando cremos nele. Esse é o Espírito prometido a Abraão e Jacó. Jesus hoje já foi ressuscitado e glorificado pelo Pai, voltando na forma do Espírito. Todo aquele que nele crê, recebe-o como Espírito, e do seu interior fluem rios de água viva. João 7, 37 e 39. No 4º capítulo de João, Jesus encontra uma mulher samaritana que procurava achar satisfação por meio de casamentos, mas continuava sedenta. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 14. Esta é a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Esse Espírito nos dá acesso ao Pai. Ninguém jamais viu a Deus, que habita em luz inacessível e não pode ser visto por olhos humanos, mas por meio do Espírito temos acesso ao Pai. Efésios 2, 18. Há um lugar na terra que é a casa de Deus, a porta dos céus. A igreja aqui é Betel. Quando vivemos e desfrutamos do ambiente da igreja, parece que estamos no céu. Isso acontece porque a igreja e os céus, de fato, estão ligados. Em João, lemos: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O ponto principal aqui não é subir e descer. Enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, sendo unidos e identificados com o cabeça, já estaremos no céu, fazendo parte dos 4 seres viventes. Essa visão da escada, da porta dos céus, do céu aberto, com o anjo subindo e descendo sobre o Filho do Homem, indica que o céu e a terra se uniram, estão ligados por meio de Cristo. Hoje o céu e a terra estão unidos, por isso não sabemos se os 4 seres viventes são do céu ou da terra, se são Cristo ou a igreja, pois de fato são ambos. Essa figura mostra a realidade dos 4 seres viventes, a realidade da escada de Jacó, da porta dos céus, de Betel. A casa de Deus está acontecendo em nossos dias. Estamos vendo um cenário do céu e trazendo o ritmo do céu à terra, porque Cristo uniu céus e terra. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Que tudo que você precisa, o Senhor pode estar providenciando para você. Às vezes, nem tudo que a gente quer é aquilo que a gente precisa, mas o Senhor sempre nos dá o que é melhor para nós. Às vezes, os nossos olhos a gente não acha tão bom, né? Mas o Senhor, que é o sábado, que é o descanso, nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar. Jesus também é o nosso cabeça, é Ele quem cuida de todas as coisas e reina na nossa vida. Então, amada irmã, se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por momentos difíceis, descanse no sábado, amém? Descanse no Senhor. O Senhor está olhando tudo, nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus, amém? Ele olha e vela pelos seus filhos, amém? Vamos confiar no Senhor, que até aqui Ele tem sido fiel conosco, né? E o será por toda a eternidade.
porque Deus é fiel. E agradecemos o Senhor pela saúde que o Senhor nos deu, Senhor, pelo consolo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, tenha misericórdia de nós e cuida de nós, Senhor. Nós precisamos sempre do seu consolo, sempre do seu refrigério. Senhor, esteja com aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam um ente querido, um amado. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é o consolo dessas pessoas, é o consolador. Por isso, esteja suprindo, Senhor, cada um dos irmãos e irmãs em Cristo. Nós pedimos misericórdia e compaixão de todos nós. Senhor Jesus, sempre podemos voltar ao Espírito, e no Espírito nós temos liberdade. Liberdade para sair da morte, liberdade para sair das coisas velhas, liberdade para desfrutar o Senhor. Ó Senhor Jesus, esteja suprindo toda a tua igreja. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica do dia 20 de janeiro. Ontem nós lemos os capítulos 38 e 39 até o capítulo 41, versículo 15, né? Vamos fazer uma breve revisão aqui. Nós vimos Judá e Tamar. Judá, um dos filhos de Israel, saiu do meio de seus irmãos e foi para a casa de um amigo. Ele se chamava Ira e era de Adulão. E ali Judá viu a filha de um cananeu. Ela se chamava Sua e ele se apaixonou por ela. Ele a tomou por esposa e ela concebeu. Sua lhe deu 3 filhos varões. Mas o que Judá fez não agradou o Senhor, né? Ele tomou esposa cananeia, né? Ele se misturou com outros povos. Judá, então, casa o seu filho primogênito com uma mulher chamada-se Tamar. A Bíblia não fala muito sobre ela, nós não sabemos qual é a sua origem, mas provavelmente ela é uma estrangeira que se tornou ancestral de Jesus Cristo, né? Então, ela está na genealogia de Jesus Cristo. Ela então casa-se com mas o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então, Judá disse ao filho do meio, chamava-se Onã, case-se com a sua cunhada e dê descendência a seu irmão. Casar-se com a cunhada que não tinha filhos era lei. Essa lei se chamava levirato, né? Nenhum casal poderia ficar sem filhos. Se ele não tivesse filhos, a esposa não pudesse ter filhos, ele poderia se casar novamente para ter descendentes. Se ele não tivesse filhos, morresse, o cunhado casava com ela, mas o filho que ele tivesse não seria dele, seria do irmão falecido, né? Isso era para que o nome daquela pessoa não fosse apagado da tribo de Israel, né? Então, essa era a lei. E Onã não quis cumprir a lei do levirato. Ele tomou-a por esposa, mas quando tinha relações com ela, ele jogava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E isso que ele fez era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele também morreu. Então restava só um filho para Judá. 2 já haviam morrido. E esse filho caçula chamava-se Selá, mas ele era ainda um garoto. Segundo a lei do levirato, Selá seria o 3º marido de Tamar. Mas Judá não quis dar Selá para marido dela. Então, ele mandou que ela voltasse para a casa dos seus pais e aguardasse ali até que Selá crescesse. Mas no seu coração ele não tinha o desejo de dar Selá para casar-se com Tamar, porque ele tinha medo de perder agora o seu único filho. E algo bastante terrível acontece. A esposa de Judá também morre. E passados os dias de luto, período de luto, Judá sai com os tosqueadores, né? E avisam a Tamar que ele está
entre os tosqueadores ali. Então, ela se veste de uma maneira que ele pensa que ela é uma prostituta cultural. Ela cobre o rosto e ele, então, tem relações com ela e ela concebe. Bem, a história é bastante curiosa, né? Porque Judá fica sabendo que ela está grávida e quer que ela seja apedrejada, que ela seja queimada, conforme a lei determinava. Mas ela tinha pego como garantia para coabitar com ele 3 coisas: o seu cajado, o seu selo e o seu cordão. E quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele atrasa e ela manda dizer para ele: eu concebi daquele a quem pertence essas coisas aqui, esses 3 itens aqui: o cajado, o selo e o cordão. E então ele é obrigado a levar Tamar para a sua casa. Amém? Mas ele nunca mais coabitou com Tamar. Bem, depois nós vimos José, nós comentamos ontem, né, que José foi um abençoado de Deus, né, foi vendido como escravo, mas se tornou rei, né, porque na casa de Potifar ele governou, ele foi preso e também administrou ali, ajudou a cuidar dos presos. José governou até na prisão, né? Depois ele sai da prisão e vai para o palácio, né? Ele interpreta 2 sonhos na prisão, o do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Da maneira que ele falou, aconteceu e o copeiro-chefe voltou para o palácio e o padeiro-chefe foi executado no dia do aniversário do faraó. Então, exatamente como José havia previsto. E passou-se muito tempo, né? José pensou que tinha sido esquecido por Deus ali, né? Na masmorra. Mas, no tempo certo, né? Que o Senhor sempre tem o tempo certo de fazer as coisas. O copeiro lembra de José, porque Faraó conta-lhe um sonho e não tem a interpretação desse sonho. Então ele comenta esse sonho com o copeiro e ele então indica José para que interprete o sonho dele. O rei manda chamar José, ele se arruma, troca de roupa, faz a barba, se apresenta diante do rei e o rei conta-lhe o sonho. Então José respondeu, versículo 16. Então José responde que Deus dará resposta favorável a Faraó. Capítulo 41, versículo 17. Então Faraó disse a José, no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 vacas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome.
Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José, como governador do Egito. Versículo 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua 2ª carruagem e, clamando diante dele: inclinem-se a todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zazenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Os irmãos de José vão ao Egito, capítulo 42, versículo 1. Quando José soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos.
Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhe disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra? Eles responderam: não, meu senhor, estes são seus servos, vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: não, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Senhor Jesus. Termina a história aqui, né? Mas ela tem continuação amanhã, domingo às 18 horas. Então não perca a nossa programação de amanhã, tá bem? Eu quero que você perceba quantos anos tinha José quando ele começou a servir, né, a Faraó. Tinha 30 anos. Então essa data ela é bem significativa, é a data que os sacerdotes começam a servir, né? Foi com essa idade que João Batista começou a servir, Jesus Cristo começou a servir, né? Então, bem significativo esse detalhe aí. E o Senhor não se esqueceu de José, não é isso? O Senhor tinha um plano muito especial para ele, né? E acho bastante interessante essa passagem, quando ele vê os 11 irmãos ajoelhados aos pés dele, né? E ele lembra-se do sonho que ele teve, né? E esse sonho se realizou ali, né? Quem imaginava isso? Ninguém, né? Mas o Senhor sabia e conhecia toda essa história antes mesmo que ela acontecesse, né? Então, amadas irmãs, o que eu quero que você guarde no seu coração hoje é isso. Tudo tem o seu tempo. Na hora certa, o Senhor vai se lembrar de você. Amém? Jamais Ele vai te esquecer. Que o Senhor seja com o seu espírito. Amanhã a gente volta com mais um programa Mais Amorosos, dá continuação à leitura de hoje. Fiquem agora com a irmã Lene, com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 18, versículo 1 até o 15, Provérbios, capítulo 4, versículos 1 ao 6, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 até 46. Começando com Salmos. Cântico de vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor com palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse, versículo 1, Eu te amo, ó Deus, força minha.
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do teu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalga um querubim e voou. Foi levado sob as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Agora Provérbios, capítulo 4, versículos 1 até o 6. Conselho paternal. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino e em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que vai até 46. 13 até o 46. Capítulo 13, versículos 24 até o 46. A parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo.
Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda, versículo 31. Jesus lhe propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento, versículo 33. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos que juntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amanhã continuaremos com essa história linda, as parábolas e a leitura bíblica. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Todos seremos julgados. Recebam com carinho
Taíca Saleb. O mistério da iniquidade opera fazendo com que as nações, os chefes de governo e os governantes dos países se levantem contra Deus e sua palavra, ainda que de maneira oculta. Chegará o momento em que as nações ficarão enfurecidas com Deus, levantando-se contra seu povo e contra sua palavra, ocasião em que sofrerão juízo. A ira de Deus finalmente será derramada e acabará com essa rebelião de uma vez por todas. É isso que vemos em Apocalipse. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Os mortos citados aqui se referem aos filhos de Deus que serão ressuscitados. A respeito da ressurreição dos mortos, Paulo escreveu: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nos ares haverá o tribunal de Cristo, quando os crentes não serão levados diretamente ao trono de Deus, como o filho varão de Apocalipse 12, mas encontrarão o Senhor nos ares. Nesse momento, Cristo irá julgar todo o povo de Deus, inclusive aqueles que foram arrebatados ao terceiro céus. Todos passarão por esse julgamento. O filho varão e os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação, pois Deus precisará deles para acompanhar Cristo em sua parousia, em sua vinda, mas eles também passarão pelo tribunal de Cristo. Nesse julgamento, os vencedores serão galardoados, e os que não vencerem serão deixados nas trevas exteriores, para amadurecerem durante o reino milenar que durará 1000 anos. Apesar de participarem do novo céu e da nova terra e da nova Jerusalém, perderão o desfrute das bodas do Cordeiro e do reino milenar. Por isso, devemos lutar para não ficar nas trevas exteriores, e sim reinar com o Senhor durante os 1000 anos. Senhor, queremos lutar para não ficar nas trevas exteriores, mas que nesse julgamento nós possamos, Senhor, ser aprovados por Ti e reinar com o Senhor durante 1000 anos. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a avançar, a sermos realmente aprovados por Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Receba a vitória. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Deus abençoe a vocês. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede. Obrigada pela chuva, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, salva nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, visite o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros.
Senhor Jesus, visite os lugares onde está enchente, visite os lugares onde está tendo guerra, Senhor. Ó Senhor Jesus, visite a casa dos ouvintes, a casa dos irmãos, das irmãs, seus familiares, a saúde, seus filhos, seus trabalhos. Ó Senhor, nossa cidade de Caetité, região e municípios, os comerciantes, todos os lavradores, todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casas de apoio, delegacias, albergues, orfanatos, morador de ruas, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todos os escritórios de advocacia. Ó Senhor, as pessoas que estão internadas, todas que estão à espera de um transplante, uma vaga para fazer cirurgia, todos que já fizeram cirurgia, para que possa recuperar, Senhor. Todas as pessoas que estão acamadas em casa, todas as pessoas que estão passando por uma depressão, uma dificuldade, um problema na família, Senhor. Vai adiante, Senhor. Todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as famílias que se perdem seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração dos seus familiares. Todos os processos, Senhor. Todas as audiências. Todos os currículos, Senhor Jesus. Todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa seus retornos. Aqueles também que não têm um emprego e perderam seus empregos, o Senhor possa abençoar para que eles possam continuar arrumando outro emprego, Senhor, para cuidar de seus familiares. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor. Abençoa minha casa, abençoa minha saúde, abençoa meus filhos, abençoa meus familiares. Ó Senhor Jesus, obrigada pelas orações, obrigada pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, no final, mais um do nosso programa, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Sobrenatural, o que está acontecendo, sobrenatural. O que Deus está fazendo, sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A esfera da vitória é sobrenatural. O caminho para agora é sobrenatural. A profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de nós. Traz ousadia a nossa voz. Saímos a batalhar com armas que farão o mal tremer. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver o sobrenatural. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas.
sobrenatural. O que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A esfera da vitória é sobrenatural. O caminho para a glória é sobrenatural. A profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de